Escolhido, nesta segunda-feira, Deus pode trazer uma armadilha oculta para a luz. Não para que você entre em pânico, mas para que pare de dar o próximo passo antes que o discernimento tenha concluído seu trabalho. Você pode ter sentido a pressão aumentando em torno de uma decisão, uma conversa, um convite ou uma oportunidade que parece urgente, mas deixa seu espírito inquieto. Algo dentro de você tem pedido paciência, enquanto outra voz insiste que adiar significa fracasso. Você tem tentado explicar o desconforto porque o caminho parece atraente, familiar ou conveniente. Você tem se perguntado se cautela é falta de fé, e se pausar significa que está perdendo sua chance. No entanto, o aviso não foi feito para aprisioná-lo no medo. Foi feito para interromper um movimento que não foi examinado. Se você sente que uma estação tem se repetido e não consegue nomear o que ela está tentando ensinar, The Call of the Chosen, a 30-Day Journey, pode ajudá-lo a reconhecer a estação em que você está vivendo e entender por que ela parece tão significativa. Para acessá-lo, vá agora ao topo dos comentários e clique no link no comentário fixado. Não trate este momento como prova de que o desastre é certo. Trate-o como um convite para colocar sua mão de volta na porta e perguntar se paz, sabedoria e obediência estão realmente guiando você por ela. O aviso pode acompanhá-lo nos primeiros minutos quietos da manhã de segunda-feira. Seu alarme toca, mas você permanece imóvel, olhando para o teto enquanto a decisão retorna antes que seus pés toquem o chão. Seus ombros estão tensos antes que o dia comece. Sua mão alcança o telefone e a mensagem que você tem esperado ainda está lá, carregando a mesma promessa atraente e o mesmo peso inexplicável. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Você a lê novamente, buscando certeza nas palavras, mas seu corpo nota o que sua empolgação tenta ignorar. Sua respiração fica superficial quando você imagina dizer sim. Seu peito se alivia levemente quando você imagina esperar. Essa diferença não diz automaticamente o que Deus está falando, mas merece atenção honesta. Às vezes, a primeira misericórdia não é uma resposta, mas uma pausa que impede você de confundir pressão com direção. Você pode continuar pelo café da manhã, trabalho, tarefas e conversas, enquanto parte de você permanece parada diante daquela escolha. A armadilha nem sempre é uma mentira óbvia. Às vezes, é um passo de boa aparência oferecido no momento errado, pelo motivo errado, ou com condições que silenciosamente exigem que você abandone a sabedoria. Esta mensagem não é uma declaração de que toda oportunidade diante de você é perigosa, nem é uma promessa de que um evento específico foi agendado para esta segunda-feira.
É um chamado para reconhecer como o discernimento pode protegê-lo quando a urgência tenta tomar suas decisões por você. Você pode aprender a notar a diferença entre uma porta que exige coragem e uma porta que exige autotraição. Você pode tornar-se mais honesto sobre a diferença entre esperar porque tem medo e esperar porque precisa de direção mais clara. Você pode ver como o cansaço faz a manipulação soar razoável, como a solidão faz a atenção parecer amor, e como a ambição pode renomear compromisso como destino. Você também pode descobrir que obediência nem sempre é dramática. Às vezes, é recusar-se a responder imediatamente, declinar uma conversa projetada para provocá-lo, verificar os fatos, buscar conselho sábio ou permitir que suas emoções se acalmem antes de agir. A orientação de Deus não precisa de pânico para tornar-se poderosa. Quando uma armadilha oculta é exposta, o objetivo não é torná-lo desconfiado de tudo. O objetivo é torná-lo desperto o suficiente para reconhecer o que não merece seu próximo passo. Imagine-se na segunda-feira, em pé em um lugar familiar, talvez perto da bancada da cozinha, com uma xícara esfriando ao lado de sua mão. Você abriu a mesma mensagem várias vezes. As palavras são educadas, talvez até generosas, e nada nelas o ameaça abertamente. No entanto, o convite parece ignorar as perguntas que você sabe que deveria fazer. Ele pede confiança imediata, sem oferecer espaço para pensamento cuidadoso. Elogia seu potencial enquanto silenciosamente o pressiona a provar-se. Lembra você do que pode perder se hesitar, mas nunca fala sobre o que teria que entregar para participar. Você pode sentir o antigo padrão despertando dentro de você. Você quer ser visto como confiável. Você quer mostrar que está pronto. Você quer escapar do desconforto da incerteza. Então você começa a preparar uma resposta antes de terminar de ouvir. O quarto não mudou, mas seu ritmo interno acelerou. É aqui que o discernimento muitas vezes começa. Não com um sinal dramático, mas com o reconhecimento humilde de que sua velocidade tornou-se mais alta que sua sabedoria. Você não precisa condenar-se por notar isso. Você precisa honrar o que notou. Há uma diferença entre uma estação que pede que você se mova com cuidado e uma estação que pede que você se mova rapidamente. Ambas podem exigir coragem e ambas podem parecer desconfortáveis. A questão não é se você se sente nervoso. A questão é a que o nervosismo está ligado. Você tem medo porque a obediência o estica além da familiaridade? Ou tem medo porque a situação exige que você ignore o que já sabe? Você hesita porque o passo é novo ou porque alguém está apressando você além de perguntas razoáveis? Você está esperando porque está ouvindo ou porque secretamente espera que as circunstâncias tomem a decisão por você? As respostas podem não chegar em um instante, mas perguntas honestas podem enfraquecer a influência da armadilha. Muitas pessoas permanecem em confusão porque perguntam apenas: o que eu quero que aconteça? Em vez de perguntar: que tipo de pessoa esta escolha exigirá que eu me torne? Quando você faz a pergunta mais profunda, o brilho da oportunidade pode mudar. Você pode ver que um caminho atraente ainda pode estar desalinhado, e um caminho adiado ainda pode estar preparando você para algo mais saudável. Quando você tem esperado sem entender o que a espera significa, cada silêncio pode começar a parecer rejeição e cada atraso pode parecer punição. The Call of the Chosen, a 30-Day Journey, oferece uma maneira fundamentada de distinguir se você está esperando sendo preparado, fechando um ciclo, sendo redirecionado, reconstruindo ou começando novamente.
Muitos leitores que chegaram sentindo-se confusos ou cansados de esperar disseram que o material os ajudou a entender sua estação com mais clareza, organizar suas orações ou parar de interpretar cada silêncio como abandono. Ele pode ajudá-lo a transformar o mal-estar vago em reflexão honesta, para que você não seja forçado a tomar cada decisão a partir do esgotamento. Para acessar o e-book, vá agora ao topo dos comentários e clique no link no comentário fixado. Depois, retorne a este momento com uma mente mais quieta, porque o propósito da clareza não é mantê-lo paralisado, é ajudá-lo a reconhecer qual movimento carrega integridade e qual movimento carrega apenas pressão. Esperar torna-se menos assustador quando você para de tratá-lo como espaço vazio e começa a examinar o que ele está revelando. A primeira oposição pode vir através da distração. Você começa a investigar cada detalhe, exceto aquele que mais importa. Você se compara com pessoas que aceitaram ofertas semelhantes, rola o progresso delas e decide que o tempo delas deve ser evidência contra o seu. Você permite que o movimento visível de outra pessoa envergonhe sua pausa necessária. Então, o medo adiciona outra camada, sussurrando que, se você não agir agora, nunca receberá outra oportunidade. A falsa urgência raramente se apresenta como medo. Muitas vezes soa prático, maduro e responsável. Diz, todos entendem isso, exceto você. Diz, você pode lidar com as consequências depois. Diz, você já esperou tempo suficiente, então qualquer ação deve ser melhor que nenhuma ação. Mas ação não é automaticamente progresso. Movimento pode levá-lo à liberdade ou à confusão mais profunda. Você não precisa responder a cada demanda que chega com um prazo anexado. Alguns prazos são legítimos e alguns são projetados para impedir que você pense. A sabedoria examina tanto a oportunidade quanto a pressão ao redor dela. Considere José, que suportou um longo período em que o significado de sua vida não era visível do lugar onde ele estava. Ele foi incompreendido, deslocado e confinado. Mas seus anos ocultos não eram prova de que sua vida havia sido esquecida. Sua história não nos autoriza a afirmar que cada dificuldade garante uma promoção pública. Ela mostra que uma pessoa pode permanecer fiel quando as circunstâncias não oferecem explicação imediata. José teve que resistir à tentação de deixar o lugar definir sua identidade. Em sua vida comum, isso pode significar recusar-se a deixar uma resposta tardia definir seu valor, uma porta fechada definir seu futuro ou a opinião de uma pessoa definir seu chamado. Você pode estar em um quarto onde ninguém aplaude sua restrição. Você pode estar carregando responsabilidades que parecem não relacionadas ao futuro que imagina. Ainda assim, o caráter está sendo formado nas escolhas que ninguém vê. Quando a armadilha oculta aparece, sua resposta pode importar mais que a oportunidade em si. Você está aprendendo se será governado pela aparência ou ancorado na verdade. Ignorar o sinal nem sempre produz um colapso imediato, mas frequentemente cria um ciclo silencioso. Você diz sim enquanto sua consciência permanece inquieta, depois passa dias defendendo a decisão, porque admitir seu desconforto exigiria mudar de curso. Você explica em excesso o comportamento de outra pessoa, desculpa pequenas violações de confiança e chama seu crescente esgotamento de ajuste normal. Você torna-se menos presente com pessoas que genuinamente se importam com você, porque sua energia está sendo consumida para manter uma escolha para a qual você nunca esteve pronto. O sono torna-se mais leve. A oração torna-se apressada. Você evita o silêncio, porque o silêncio continua trazendo de volta a pergunta que você esperava enterrar. Isso não é uma ameaça de que algo terrível deve acontecer. É um olhar honesto para o custo de substituir o discernimento repetidamente.
Paz pode não significar conforto, mas contradição interna crônica merece atenção. Quando um caminho continuamente exige que você silencie toda pergunta sábia, o próximo passo fiel pode ser parar, reunir informações e admitir que seu desejo de prosseguir tornou-se mais forte que sua disposição de ver com clareza. Portanto, quando o aviso desta segunda-feira o trouxer de volta a instrução de não dar o próximo passo, não interprete a pausa como uma sentença contra seu futuro. Deixe que se torne um momento de alinhamento sóbrio. Se a mensagem o ajudou a reconhecer que precisa desacelerar antes de aceitar pressão como direção, digite as palavras 888 nos comentários como uma confirmação simples de que você está escolhendo consciência em vez de impulso e depois retorne a mensagem. Você não está usando essas palavras para forçar um resultado ou criar um resultado espiritual. Você está marcando uma decisão interna de permanecer desperto. Pergunte o que você tem se apressado para provar, qual pergunta você tem evitado e de cuja aprovação tem determinado seu ritmo. Às vezes, a armadilha exposta não está apenas diante de você. Às vezes, é a crença de que você deve mover-se imediatamente para permanecer digno, escolhido ou lembrado. Você pode liberar essa crença sem liberar sua responsabilidade. Uma pausa pode ser ativa. Pode incluir oração, pesquisa, conselho, limites e a coragem de deixar uma opção atraente esperar por uma resposta honesta. O conflito mais profundo pode não ser o convite em si. Pode ser o padrão interno que faz a pressão parecer elogiosa. Talvez você tenha passado anos acreditando que ser necessário é o mesmo que ser valorizado. Talvez você diga sim porque a recusa desperta culpa, mesmo quando o pedido conflita com seus limites. Talvez você esteja tão acostumado à incerteza que uma resposta rápida parece alívio, independentemente do custo. Ou talvez você tema que se desacelerar, outra pessoa tomará o lugar que você desejava. Esses padrões não o tornam fraco ou desqualificado. Eles mostram onde seu discernimento tem competido com uma antiga fome de aprovação, segurança ou controle. A armadilha ganha poder quando toca uma necessidade não examinada. Uma vez que a necessidade se torna visível, você pode trazê-la para a oração sem vergonha. Você pode dizer: quero ser escolhido, mas não quero abandonar a sabedoria para provar que estou disponível. Você pode admitir: tenho medo de perder isso, mas não quero que o medo se torne meu conselheiro. Essa honestidade abre um tipo diferente de força. Reconhecimento sozinho não é suficiente quando você precisa decidir o que fazer a seguir. The Call of the Chosen. A 30-Day Journey pode servir como um companheiro prático para reflexão, oração, discernimento, decisões diárias e identificação do próximo passo fiel, sem reagir a partir do pânico ou da passividade. Se você tem circulado a mesma pergunta, ele pode ajudá-lo a colocar o medo, os fatos, o desejo e a responsabilidade em sua ordem adequada. Você pode usar sua orientação para examinar se está esperando, preparando-se, fechando um ciclo ou sendo redirecionado, e então responder com mais intenção em vez de apenas coletar mais linguagem espiritual. Para obter o e-book, vá agora ao topo dos comentários e clique no link no comentário fixado. Depois disso, retorne a decisão diante de você com uma pergunta honesta. Como seria a obediência se você não precisasse impressionar ninguém? A resposta pode ser uma conversa, um limite, um adiamento ou um sim tranquilo, mas não deve exigir que você abandone a sabedoria que está pedindo a Deus para desenvolver. Sua mente pode analisar a situação enquanto seu corpo reage antes que seu raciocínio acompanhe. Seus pensamentos podem listar as vantagens, mas seu estômago se contrai sempre que você imagina o compromisso tornando-se permanente. Seu espírito
pode reconhecer que a questão merece oração, enquanto suas emoções exigem alívio imediato. Esses sinais não devem ser confundidos com instruções infalíveis. Uma reação corporal pode vir de fadiga, experiências passadas, estresse ou simples familiaridade. E uma impressão espiritual ainda precisa ser testada através da verdade, sabedoria e tempo. Você não é obrigado a escolher entre pensar e sentir. Você pode ouvir ambos sem permitir que nenhum dos dois governe sozinho. Descanse antes de decidir. Anote o que é conhecido e o que é presumido. Observe se a pressão aumenta quando você busca conselho ou quando estabelece um limite razoável. Observe se a oportunidade permanece respeitosa quando você faz perguntas. O discernimento torna-se mais claro quando o corpo não está sendo levado além do esgotamento e a mente não está sendo forçada a justificar o que o coração já teme. Desacelerar dá a cada parte de você espaço para tornar-se honesta. As pessoas ao redor desta decisão também importam, mas discernimento não significa tratar todos como inimigos. Você não precisa isolar-se porque uma pessoa o pressionou. Você não precisa presumir motivos ruins simplesmente porque alguém discorda do seu ritmo. Em vez disso, observe como os relacionamentos respondem quando você comunica claramente. Uma pessoa confiável pode ficar desapontada com sua pausa, mas ainda pode respeitar seu direito de pensar. Um ambiente manipulador pode punir perguntas, zombar de seus limites ou sugerir que cautela prova deslealdade. Essa resposta fornece informações sem exigir que você faça uma acusação dramática. Fale com alguém cuja sabedoria não dependa de controlar sua resposta. Observe se seus relacionamentos tornam-se mais verdadeiros quando você para de performar certeza. Às vezes, a armadilha oculta é fortalecida pelo medo de desapontar uma pessoa que se beneficia de sua confusão. Você pode ter tentado preservar a paz, evitando uma conversa honesta, mas paz construída sobre autoanulação eventualmente torna-se outra forma de inquietação. Discernimento saudável deixa espaço para verdade, responsabilidade e dignidade em ambos os lados. A oposição frequentemente trabalha através de urgências menores. Ela enche sua agenda até que você não tenha espaço quieto para considerar a questão maior. Traz um fluxo de pequenas tarefas, mensagens, interrupções e demandas emocionais que mantém você reativo. Quando você finalmente tem um momento para orar, está cansado demais para distinguir convicção de irritação. O atraso, então, torna-se sua própria pressão. Você diz a si mesmo que, porque já esperou, precisa decidir rapidamente. Ruído nem sempre contradiz verdade. Simplesmente impede que você a ouça claramente. É por isso que sua resposta pode precisar incluir proteção prática. Coloque a decisão no papel. Identifique o prazo real. Pergunte quais partes podem ser adiadas e quais exigem ação. Desligue a conversa por um período razoável se cada troca o deixar mais confuso. Uma hora quieta não garantirá uma resposta, mas pode expor o quanto de sua urgência foi emprestado de outras pessoas. Quando você recupera sua atenção, também recupera a capacidade de reconhecer se está sendo convidado a avançar ou empurrado por trás. O ponto de virada chega quando você para de negociar com o que já sabe. Você pode não conhecer todo o futuro, mas pode saber que precisa de mais informações. Você pode não saber se a oportunidade voltará, mas pode saber que não pode aceitá-la sob coerção. Você pode não saber por que esta segunda-feira parece significativa, mas pode saber que sua reação merece oração em vez de descarte. Isso é suficiente para o próximo passo fiel. Você não precisa de um mapa completo para recusar um atalho inseguro. Você não precisa de uma explicação pública para honrar uma convicção privada. Você não precisa fazer sua pausa soar impressionante. Uma frase simples pode protegê-lo. Não estou pronto para decidir hoje. Outra pode restaurar a ordem.
Vou revisar os detalhes e responder quando tiver orado e considerado. A armadilha perde parte de seu poder quando você para de permitir que ela determine o ritmo de sua obediência. Você não está falhando porque não se moveu. Você está aprendendo que prontidão inclui a liberdade de esperar até que sua resposta seja honesta. Imagine agora uma única ponte estreita cruzando um vale profundo. Esta é a única imagem que você precisa carregar através da próxima parte da mensagem. A ponte não é uma promessa de que o vale desaparecerá e não garante que cada pessoa que se aproxime dela deva cruzar imediatamente. Ela representa o caminho do discernimento quando uma armadilha oculta foi exposta e seu próximo passo deve ser dado com cuidado. De longe, a ponte pode parecer simples. De perto, você nota suas tábuas, suas cordas, seus lugares gastos e a maneira como o vento se move através do espaço aberto abaixo dela. Você pode ver o outro lado, mas visibilidade não remove a necessidade de atenção. A ponte pede que você se mova de acordo com sua força, não de acordo com a impaciência de alguém gritando por trás. Você coloca um pé à frente, depois pausa para sentir se a estrutura segura. Você não confunde cautela com covardia. Você entende que uma travessia cuidadosa ainda é movimento e que o progresso mais seguro frequentemente inclui pausas deliberadas. A ponte não foi construída em um único momento visível para todos. Seus suportes foram fixados em lugares que você não pode ver do caminho. Suas cordas foram apertadas através de trabalho repetido e suas tábuas foram posicionadas uma por uma. Da mesma forma, a sabedoria que você precisa para esta segunda-feira pode ter estado se formando através de experiências comuns que pareciam não relacionadas na época. Uma conversa difícil ensinou você a notar inconsistência. Uma estação de solidão ensinou que solidão não deve escolher seus companheiros. Uma decisão passada mostrou o custo de concordar antes de fazer perguntas. Uma resposta quieta à oração ensinou que a ausência de mudança imediata não significa ausência de cuidado. Nenhuma dessas lições pode ter parecido preparação enquanto você as vivia. No entanto, agora elas dão estrutura ao seu discernimento. A ponte não precisa exibir cada suporte antes que você confie na próxima sessão. Ela pede que você respeite o que foi construído e inspecione o que está à frente. Sua história pode tornar-se sabedoria quando você para de usá-la apenas como evidência do que deu errado e começa a recebê-la como treinamento para o que requer maior cuidado. Uma ponte também pode ser coberta por clima. Neblina pode tornar o lado distante difícil de ver. Chuva pode escurecer as tábuas e tornar cada movimento mais lento. Vento pode sacudir as cordas o suficiente para despertar seu medo. As condições não significam automaticamente que a ponte está quebrada. Elas significam que você deve ajustar seu ritmo. Isso é o que a pressão frequentemente se recusa a permitir. Ela diz que se você não pode ver tudo, deve ou correr para frente ou voltar para sempre. Mas visibilidade limitada pede movimento diferente, não movimento frenético. Você pode precisar testar cada tábua, manter suas mãos firmes e perguntar se a próxima sessão pode suportar seu peso. As vozes que o empurraram para uma resposta rápida podem tornar-se impacientes quando você desacelera. Deixe que sejam impacientes sem emprestar sua urgência. Uma pausa sábia não nega a possibilidade de cruzar. Ela respeita as condições da travessia. Se o caminho é genuíno, cuidado razoável não o destruirá. Se uma demanda desmorona no momento em que você pede tempo, esse desmoronamento revela algo que a pressão estava tentando esconder. Então, à medida que o clima clareia, a ponte começa a mostrar uma direção que você não podia ver antes. O lado distante não se tornou subitamente garantido,
mas tornou-se mais distinto. Você nota quais tábuas estão seguras e qual seção requer reparo. Você vê que uma rota através do vale está aberta enquanto o outro caminho, que parecia mais direto, termina em um corrimão danificado. A revelação não é alta. Ela chega através de clareza aumentada. Você parou de encarar a pessoa que o urgem para frente e começou a examinar o próprio caminho. Suas mãos ainda estão cientes da altura abaixo de você, mas o medo não está mais tornando cada observação impossível. Você pode cruzar cuidadosamente, retornar por mais informações ou decidir que esta ponte não é sua para tomar. A mudança importante é que a escolha pertence ao discernimento novamente. A armadilha exposta não roubou seu futuro. Ela interrompeu uma resposta automática e restaurou sua capacidade de mover-se com integridade. Às vezes, a misericórdia de Deus é experimentada como a força de permanecer imóvel até que o que é inseguro torne-se visível. Quando você reconhece que a atenção cuidadosa não é um atraso de sua identidade, você pode dizer: estou pronto, não para cada oportunidade, mas para a verdade diante de você. Se essa frase curta expressa a postura que você está recebendo, digite "estou pronto" nos comentários e depois retorne a mensagem. Você não está fazendo uma promessa de que correrá através de cada ponte. Você está reconhecendo que está pronto para ouvir, pronto para fazer perguntas melhores, pronto para liberar a necessidade de provar-se e pronto para obedecer à próxima instrução clara. A ponte ensinou que movimento e paciência podem pertencer juntos. Você pode caminhar sem correr. Você pode pausar sem recuar. Você pode recusar um passo sem rejeitar seu chamado. Agora a questão é como levar este discernimento de volta à sua segunda-feira real, onde mensagens ainda chegam, pessoas ainda fazem demandas e a pressão para decidir pode não desaparecer simplesmente porque você tornou-se mais consciente. Retornar não significa performar certeza para todos que o viram lutar. Significa trazer a clareza que você recebeu para a próxima ação comum. Se você sabe que precisa pausar, pause sem transformar a pausa em um drama público. Se você sabe que precisa fazer uma pergunta, faça-a claramente. Se você sabe que um limite é necessário, comunique-o sem adicionar crueldade desnecessária. O aviso sobre a armadilha não é um convite para tornar-se suspeito, duro ou inalcançável. É um convite para tornar-se mais verdadeiro. A vida escolhida não é medida por quão intensamente você reage a cada mensagem espiritual. Ela é revelada em como você lida fielmente com a próxima conversa, a próxima responsabilidade, a próxima decisão e o próximo momento quieto. Você pode ser compassivo sem ser facilmente manipulado. Você pode ser aberto de coração sem ser desprotegido. Você pode perdoar alguém sem conceder-lhe acesso imediato ao lugar onde Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.